Boa tarde, meu nome é Alexandre e vou estar aqui gravando com vocês a aula para o 8º ano e para a 4ª fase da EJA com a disciplina de religião. O conteúdo de hoje é crenças, convicções e atitudes. Crenças, convicções e atitudes. As crenças são suposições ou condições julgadas verdadeiras, sendo real ou não, a respeito de pessoas, conceitos ou fatos. É um estado psicológico em que um indivíduo adota e se posiciona em relação ao que ele considera verdadeiro e certo. Crenças são conceitos, ideias, pressupostas e pensamentos nos quais se acreditam. Um exemplo prático de crença limitantes é quando você diz: eu não consigo nada, já fiz de tudo e não consigo aprender. Isso é uma crença. É algo que está limitado, instalado em você, no seu subconsciente, que é disparado toda vez que você começa a tomar atitudes para aprender algo e nada consegue. É o que acontece e quando você começa a tomar força e fazer ações, você já diz: eu não consigo. Você já coloca uma mensagem para o seu cérebro falando que não vai conseguir. Então isso quer dizer que é uma crença que você joga para o seu comando, para o seu pensamento. Como é que eu vou conseguir? Isso é uma crença. Você joga uma crença: eu não consigo, eu não posso, eu não vou. É uma crença que você coloca ali e faz essa barreira entre você e o realizar, entre você e seu pensamento. Como é que eu vou pensar? Ah, professora, é muito fácil a senhora falar que é fácil fazer isso, que consegue. Sim, falar é fácil. Por que eu falo assim? Porque eu já mandei para o meu cérebro que eu consigo, que eu posso e que eu vou conseguir. Então, se o meu cérebro está com um comando que tudo eu posso, então tudo que eu fizer eu vou conseguir realizar. Eu tenho que tirar essas convicções, essas crenças, essas atitudes, porque são uns exemplos que limitam o nosso pensamento, limitam o nosso querer. Você já imaginou se a gente ficar pensando: eu não vou conseguir realizar nenhuma atividade porque é aula, não estou vendo a professora e nem ela está me vendo pessoalmente? Sim, nós estamos nos vendo assim, na tela. Eu converso, você escuta, os conceitos vêm, a gente consegue debater os conceitos e fazer desses conceitos, dessas convicções, acreditar. Tirar essas crenças que eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Entenderam? O quanto as crenças nos influenciam. Além de influenciar as nossas ações, interfere diretamente em nossos resultados. As nossas crenças podem se transformar em barreiras quando torna-se o que chamamos de crenças limitantes ou limitadoras. O que são crenças limitantes? São aquelas que nos atrapalham ou nos impedem de conquistar algo ou a tomar algumas atitudes que é importante para o nosso desenvolvimento. A noção do pecado, quando falamos algo que não é bom, aceitar perante os olhos as respectivas da fé, é uma heresia e não é algo natural. É isso que nos trata quando falamos desse momento que a crença nos atrapalha a chegar onde nós queremos. Ou seja, se eu tenho uma crença, eu tenho que fazer dela o meu comando. Não é eu ter um comando: não vou conseguir, eu não posso. Tem coisas que sim, que eu tenho que falar não, que eu não posso, que eu não vou. Mas quando é coisas positivas, temos que trazer para esse momento, quando for positivo, que vai me alinhar
em um caminho legal, em um caminho bom, um resultado bacana, que não vou machucar minha família, que não vou machucar ninguém através das minhas atitudes, das minhas crenças, aí sim. Quando falamos de crenças, qual é a crença que eu posso machucar minha mãe, que eu posso machucar o meu pai, que eu posso machucar meus irmãos, meus entes queridos, meus amigos? Qual será a atitude que eu vou ter, que é uma crença, que eu vou machucar alguém? A gente parar, pensar e ver, poxa, é isso aqui que eu estou fazendo, é uma atitude, não é legal. Essa atitude é uma crença que está magoando alguém, tá bom? Deixo essa parte bem frisada, para que vocês venham entender, para lá na frente fazer e se realizar. Tira um cantinho, tira uma folhinha no seu caderno, tira um cantinho de rascunho, coloca lá. O que é? Eita, a professora falou de crença, então isso que eu faço é uma crença. Então eu vou procurar mudar, eu vou procurar fazer melhor, eu vou procurar trazer para mim coisas boas para que eu não venha machucar quem está ao meu redor. Por quê? Se eu estou bem, a minha família vai estar bem. Mas se eu faço alguma coisa que eu fique mal, toda a minha família vai sofrer junto. Porque machuca todo mundo. É igual quando você bate em alguma coisa que machuca, não fica vermelho. Você já percebeu quando a gente bate em um lugar, aquele machucado dói. Depois ele começa uma corzinha rosada, depois vai mudando de cor. Assim mesmo é o nosso eu, as nossas crenças. No momento a gente nem percebe que aquela crença está machucando alguém. Aí lá na frente a gente vai pensar, poxa, eu machuquei minha mãe, eu machuquei minha professora, eu machuquei meu colega, eu machuquei quem estava do meu lado. Porque às vezes a gente está tão perto da pessoa, faz tão repetido, a nossa crença é tão repetida naquele sentido, que nós nem percebemos que estamos machucando alguém. Não é verdade? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos trazer para a nossa realidade o que é minha crença. Crença é diferente de religião, como eu vim falando, é diferente. Crença é você acreditar em algo e fazer daquele algo o seu medo. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Tá bom? Fica essa alerta para vocês entenderem e colocar em prática, tá bom? Então, as religiões, de um modo geral, também dificultam em alguns pensamentos limitantes, pois suas pregações, costumes definem quais são as suas atitudes, se são mais ou menos aceitar sobre o olhar da divindade na qual acredita. Veja só a conversa desses bonequinhos aqui. A mocinha diz assim: e aí, vamos para a aula de ensino religioso? Aí o menininho fala lá: minha religião não permite. Vê só. Quando fala, vamos para a aula de religião, minha religião não permite que eu vá assistir a aula de religião. Por quê? Por quê? As pessoas colocam essa barreira, faz da religião a crença. Entenderam, né? Crença é quando eu trago e religião é a minha religião definida, não tem nada a ver com crença. Portanto, que fique claro isso. Religião é um assunto entre a sua consciência e entre o seu respeito para com o Espírito Santo, que é o Criador. Isso é a religião. O que cabe aos outros, os seres humanos, aos seus irmãos e irmãs, respeitar a sua escolha. A sua escolha religiosa, é aberto à escolha, né? O que cabe também aos irmãos respeitar e também garantir essa liberdade de escolha. Porque você vai estar em uma religião e você só pode ficar aquela religião. Você tem uma vontade de seguir outra religião e não segue porque não, eu vou machucar o meu irmão. Sim, mas essa parte de religião é entre você e o Criador. Então você tem que pensar, poxa, eu estou em uma religião que não estou bem com o meu Criador. Entenderam? Isso aí você vai fazer da religião uma crença.
Porque eu não quero machucar o meu irmão, então eu vou me manter em uma determinada religião para agradar o meu colega e desagradar o meu Criador? Isso é muito assim de pensar, de se pensar. Eu acredito assim, que muitas pessoas vão assistir essas aulas e vão entender como é maravilhoso você definir o que é religião e o que é crença. Através da aula vocês vão percebendo, vão estudando, vão buscando outros meios. Não fica preso só no que eu estou falando, não. Tem vários livros que podem levar você a entender o que é religião, por que o tipo de religião, como fazer, como cultuar, como ser. Isso é para com Deus. Quando eu falo de crença, é uma coisa que eu acredito e quero ficar ali preso àquela crença. Não chega a Deus. Crença não tem nada a ver com Deus. A religião é que faz a gente ter esse momento espiritual entre eu e o Criador, tá bom? A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais da humanidade, como afirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, muitas vezes o preconceito existe em se manifestar pela humilhação imposta àqueles que definem o momento em que a humilhação, discriminando, acreditam devido à sua crença. Ele tem seus direitos constitucionais e seus direitos humanos violados. Ou seja, é também vítima de um crime. O Código Penal brasileiro prevê punição para os criminosos que faz isso com as pessoas. Então, é uma declaração que os direitos humanos dá para toda pessoa ter a liberdade de escolher a religião ou a crença. Então, essa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando ao final, mas com aquele gostinho de quero mais, porque é muito bom falar para vocês quando a gente tem uma maneira gostosa de falar, de contribuir, de dividir esse conceito, esse conteúdo, não apenas para o nosso aluno, mas aí na sua casa tem você, que é o pai, a mãe, o avô, a família que acolhe o nosso aluno também precisa desse momento de ouvir. Então eu deixo aqui o meu abraço, a minha dedicação, o meu carinho, que vocês fiquem bem. Muito obrigado por me deixar entrar na sua casa e compartilhar esse momento. Até a próxima!